Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Felipe, mais um vídeo aí para o projeto Missão Simulado 6 V11, né, para V10, aliás, projeto V10 aí da PRF. Então, vamos lá que nós vamos corrigir aí o sexto simulado desse projeto V10, do projeto Missão para a PRF. Então, vamos lá, pessoal, começando aqui com as questões 33 e 34. Que diz assim: considerando o gráfico acima, posição versus tempo, julgue os itens a seguir. Questão 33 diz assim: o gráfico apresentado é uma situação de movimento progressivo em toda a sua extensão de tempo e poderia muito bem ser a descrição do movimento de uma criança descendo um tobogã. Pessoal, primeiro ponto aqui que você tem que pensar é o seguinte: gráficos de posição versus tempo, aí retorna aqui para mim, por favor. Gráficos de posição versus tempo, eles, na sua maioria, não representam a trajetória do movimento. Isso aí já é uma pegadinha meio que sacada das bancas. Então, quando o cara coloca para você ali um desenho que parece de fato um tobogã, ele está querendo te induzir a errar esse ponto. Então, primeiro ponto, gráficos nem sempre, ou quase assim, nunca, na verdade, representam a trajetória do movimento. Então já fica esperto, cara. Pegou uma questão assim, que deu uma trajetória que parece um tobogã e ele afirma que é um tobogã, parece que tem coisa errada aí. Então, de cara, a gente já vai ficar preocupado com relação a isso. Outro ponto aqui muito importante: entender o comando textual progressivo. Quando a banca diz para você assim, é um movimento progressivo, na física isso tem um sentido de ser no movimento, o movimento na progressão, ou seja, eu estou indo no sentido positivo do movimento. Então, quando eu afirmar para você assim, eu tenho um movimento que tem, ele é progressivo, eu estou indo no sentido positivo. Ele é um movimento retrógrado, eu estou indo no sentido negativo, ou seja, em tese, eu estou indo para trás. O que é em tese, pessoal? Porque essa ideia de positivo ou negativo, né, na maioria dos casos, você pode escolher, né, se o positivo é para cá ou se o positivo é para cá. Só que quando eu estou falando de gráfico, não tem muito como escolher isso não, porque quando eu falo de gráfico, ou é positivo ou é negativo. Vocês vão entender por que daqui a pouco. Mas essa ideia de para frente é positivo, para trás é negativo, tem que tomar muito cuidado. Isso depende muito do padrão adotado pela banca. Na maioria dos casos, né, a gente adota positivo para cá, ou seja, para o lado direito, né? Não sei como é que está no seu vídeo, se está invertido, mas para o seu lado direito. Então, pensa aqui, ó, eu aqui, ó, o meu lado direito é esse, o meu lado esquerdo é esse. Para a gente, positivo é aqui e negativo é aqui. Ou seja, se eu estiver me deslocando para cá, eu estou em movimento progressivo. Para lá, movimento retrógrado, ok? Negativo e positivo. Bom, mas vamos voltar aqui para entender o que ele estava falando. Olha, ele virou e falou assim, o gráfico apresentado é a situação de movimento progressivo. Então, a gente tem que analisar primeiro, será que o movimento ele é progressivo? Né? Então, primeiro de tudo aí, é analisar essa história. O movimento ele é progressivo? Não sei. Em toda a sua extensão de tempo, ou seja, eu quero analisar se em toda a extensão de tempo do movimento desse objeto, o movimento foi progressivo. E, além disso, o que eu tenho que analisar aqui? Além disso, eu tenho que analisar se ele poderia ser a descrição de uma criança descendo um tobogã. Já acho que isso aqui está errado, mas não dá para falar pelo achismo, tem que fazer o processo real para a gente entender isso aqui. Lembrem-se, pessoal, o importante não é sair acertando 100% das questões. O importante, de fato, é você aprender com as questões. Cara, deixa seu ego de lado, né? Deixa o ego de lado, não vem com essa história, eu errei muito, eu acertei pra caramba. Cara, esquece isso. Você está no momento de errar. E errar é o mais importante agora. Então, não vai com essa história de que, eu sei pra caramba e tal. Não, calma, vai lá, vai na boa. Tá? Então, vai de boa. Se errar, beleza, que bom. Felipe, eu tô acertando, sei lá, velho, 30% dos simulados, cara, eu tô triste. Mano, não é hora de estar triste, não. O concurso vai vir. E na hora que vier, se você tiver ali um crescimento, é o que mais importa. Você entender através dos seus erros e não pontuação.
às vezes a gente compara com outras pessoas, e isso é muito ruim para a gente, porque às vezes a pessoa está lá estudando, véio, tem 3, 4 anos, mano. É lógico que é óbvio que ela vai tirar uma pontuação maior que você. Então, calma lá, vai de boa, vai na fé que vai dar tudo certo, beleza? Então, a gente tem que analisar duas coisas. Isso daqui é um processo que a gente tem é aquela velha história que eu sempre falo da lógica, que eu tenho duas afirmações, né? Eu tenho duas afirmações, a P e a Q. Somente vai ser verdadeira a 33, né? Se as duas forem verdadeiras. Então, para que isso aqui seja uma lógica verdadeira, P tem que ser verdadeiro e Q verdadeiro. Ou seja, quem que é o P aqui? O gráfico apresentado é uma situação de movimento progressivo. Ponto. Esse é o P, em toda sua extensão de tempo. E poderia muito bem ser a descrição de movimento de uma criança descendo um tobogã. Para que essa afirmação seja verdadeira, as duas têm que ser verdadeiras, né? E se isso aqui também fosse uma afirmação falsa, né? Essa coisa toda, as duas teriam uma ou outra, enfim, mas isso aqui não vou entrar muito na ideia, não. Quero só entender a física do processo, mas eu já estou jogando um pouquinho também de lógica para vocês. Bom, vamos lá. Pessoal, como é que eu defino se o movimento é progressivo ou se ele é retrógrado na física? Tem várias formas, mas eu vou te ensinar mais, assim, ó, a mais rápida e a que funciona para todos os gráficos de posição versus tempo. Pessoal, se isso aqui fosse uma reta, seria muito fácil. Se esse gráfico aqui fosse uma reta, seria muito fácil. Sabe como é que você ia definir? Se o seu gráfico for assim, tá? Uma reta assim, o movimento tem a velocidade positiva, ou seja, a velocidade acompanha deslocamento, tá? Então, se a velocidade é positiva, o deslocamento vai ser positivo, ou seja, o ΔS também vai ser positivo, eu estaria deslocando no sentido positivo. Se o seu gráfico desse uma coisa assim, movimento com velocidade zero, tá? Deslocamento também ser igual a zero, ΔS é igual a zero. Ou seja, pessoal, não tenho velocidade, não tenho deslocamento, seria isso daqui. A gente até consegue já ver isso daqui, ó, tá vendo? Ó, reparem aqui, tá vendo? Tá dando algo muito próximo de uma reta. Então, nesses pontos, a velocidade é zero. Agora vem para mim aqui, por favor. Chega aqui rapidão. Pessoal, uma criança descendo um tobogã, é plausível que ela pare durante o processo? Mesmo considerando atrito, a pessoa no tobogã, ela vai ficar parando ali, ela vai chegar no meio, ela vai parar, depois vai andar, depois vai parar, depois vai andar, vai parar. Isso faz sentido? Bom, não faz nenhum. Porque, em tese, uma criança descendo um tobogã, pessoal, é um movimento acelerado. Em tese, se não tiver atrito, ele é uma queda livre. Então, é um movimento acelerado constante, em que a pessoa vai aumentar a velocidade em todo o trecho do tobogã. Então, já temos um ponto aqui que já dá para matar que a questão está errada. Primeiro ponto é que em uma criança descendo um tobogã, isso aqui jamais iria acontecer. Então, já sei de cara que a questão está errada. Mas lembra que eu tenho que aprender a questão, não é só marcar. Tá? Cuidado com isso, pequeno gafanhoto. Não vai ficar aí, tipo assim, acertei a questão, passou e foi embora. Não, velho, você tem que entender a porcaria da questão. Tem que saber por que ela está toda errada, tem que saber por que ela está toda certa. Beleza? Esse é o momento de você errar. Bom, vamos lá. Então ele vira e fala assim, não sei o quê, poderia muito ser bem a descrição do movimento da criança descendo tobogã, isso que a gente já sabe que está errado. Mas e o movimento progressivo, Felipe? Como é que eu sei? Vamos lá. Ó, eu te falei que deu uma reta assim, velocidade positiva, ΔS positivo. Se der uma reta assim, velocidade zero, ΔS zero. Lembrando isso para o gráfico, posição versus tempo, viu, filho? Se você pegar um gráfico velocidade versus tempo, a história muda. Por isso que é importante, antes de começar um exercício de gráfico, ler as legendas, tá? Bom, então vamos lá. Então, nesses pontos aqui já deu zero. Outra coisa, galera, e quando a reta der um negócio assim, Felipe, como é que a gente sabe? E se a reta der um negócio assim? Aí o que eu sei? Eu sei que a velocidade é negativa, que o ΔS é negativo, ou seja, eu estou indo contra o sentido positivo do movimento, tá? Mas, Felipe, não deu reta, velho. E aí, cara, como é que eu faço? Pessoal, você vai fazer o seguinte, você vai fazer a reta tangente ao ponto. Não vou entrar no mérito disso, por que a gente faz reta tangente ao ponto, porque iria gastar muito tempo e é um negócio com custo-benefício muito baixo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a reta tangente ao ponto. Essa reta tangente ao ponto, galera, vai definir para mim se a velocidade é positiva ou se ela é negativa. Então, olha só, mas
Reta tangente ao ponto, Felipe? Que ponto? Pessoal, os pontos em que eu não tenho velocidade zero. Aqui, eu já sei que a velocidade é zero. Então, eu não vou fazer reta tangente aqui, porque não tem como. Já tem uma reta aqui. Isso aqui é velocidade zero, tá? Então, eu vou escolher os pontos em que eu tenho curva, tá? Especificamente, eu vou escolher esse daqui, tá? Que vai valer para esse daqui, que vai valer para esse, que vai valer para esse, que vai valer para esse, e esse ponto aqui embaixo, que vai valer para quem? Vai valer para esse, para esse, para esse e para esse. Ah, não preciso fazer tudo. Eu não vou precisar fazer, não vou precisar fazer todos os pontos. Não há necessidade disso, tá? Vou fazer esse aqui e vou fazer esse aqui, tá? Então vamos lá. Como é que funciona essa história da reta tangente? Você tem um ponto aqui, não tem? Você vai vir aqui, ó, pegar uma reta tangente ao ponto. Pessoal, a reta deu o quê? Para lá. A gente viu 3 tipos de reta. A gente viu uma reta assim, outra assim e outra assim. Quando dava assim, velocidade positiva. Quando dava assim, velocidade zero. Quando dava assim, velocidade negativa. Uai, Felipe, peraí. Deu essa reta aqui. Então, a velocidade negativa? Correto. Pessoal, esse movimento nesse ponto aqui, a velocidade é negativa. Então, o movimento é retrógrado. O movimento é retrógrado. Retrógrado. Tem um acento aqui, tá? Retrógrado. Beleza? Tá. Então, isso se repete todos os pontos aqui, Felipe? Exato. Agora, vamos fazer a reta tangente a esse ponto? Vamos lá. A reta tangente a esse ponto aqui vai ser como? Vai, Felipe. Deu assim também, pô? Deu assim também. Isso significa que aqui também é como? Pessoal, retrógrado. Uai, Felipe, então em todos os pontos do gráfico, ou eu estou parado ou estou em movimento retrógrado? Perfeito. Essa é a chave do nosso problema. Pessoal, em toda a extensão de tempo, eu só me movimentei no sentido negativo, ou seja, só no movimento retrógrado. Então, o gráfico apresentado é uma situação de movimento progressivo em toda a sua extensão de tempo? Não, errado. Por quê? Na verdade, é o contrário. A minha velocidade é negativa em toda a extensão de tempo. Dessa forma, o meu movimento ele é retrógrado e não progressivo. E poderia muito bem ser a descrição do movimento de uma criança descendo tobogã completamente equivocada. As duas estão erradas. Dessa forma, alternativa. A questão 33 está errada. Beleza? Pessoal, essa é a dica mais importante que eu tenho a dar em relação à velocidade no gráfico posição versus tempo. Se você fizer a reta tangente à curva, você vai estar achando o sinal, se ela é positiva, se é negativa, e outra, você vai achar, inclusive, o gradiente dessa velocidade. Se a velocidade é mais alta ou se ela é mais baixa. Felipe, como é que eu faço isso? Inclinação da reta. Quanto mais inclinada a reta, né, do gráfico tangente ao gráfico, maior a velocidade. Então, por exemplo, a velocidade A ela é maior do que a velocidade B, que é maior do que a velocidade C, por exemplo. Tá? Então, as velocidades aqui elas são diferentes e é maior a que tem maior inclinação. Show de bola? Tranquilão? Então, pessoal, é isso. Tá? Para determinar se a velocidade é positiva ou se é negativa ou se é zero, você tem que fazer a reta tangente ao gráfico. Tá? Lembrando que se o gráfico já for reto, você não precisa fazer isso. Pegou um gráfico posição versus tempo, que ele é uma reta, você só vai analisar a reta. Pô, a reta é assim. Então, eu vou mostrar no desenho, porque eu fazendo aqui fica ruim você entender. Mas se chegou lá, a reta deu assim, velocidade positiva, o movimento é progressivo. A velocidade reta deu assim, velocidade zero, e se der assim, velocidade negativa, o movimento é retrógrado, beleza? Não se esqueçam disso, que é muito importante aí para vocês. Questão 34. Em nenhum ponto do gráfico apresentado, o movimento foi acelerado. Galera, aqui, velho, você tem que ter muito cuidado. Porque o aluno tende a buscar atalhos e tende a buscar coisas mirabolantes para resolver coisas que tem que ser padronizado. Tem que ser padrão. Gente, tem que ter padrão, velho. Se você não tiver padrão para resolver, você vai cair nas pegadinhas da banca. Porque se você vai para uma prova de física sem padrão, sem método, a banca vai fazer uma questão para incluir você ali no erro. Tá? E qual que é o método para saber se o movimento é acelerado ou desacelerado? Primeira coisa, pessoal, você tem que analisar se a velocidade e a aceleração estão para o mesmo sentido. Tá? Primeiro ponto, primeiro aspecto é entender se a velocidade, se a aceleração estão para o mesmo sentido. E na física, o que define sentido? É o sinal.
Da grandeza. Então, se a grandeza ela é positiva, sentido positivo. Se a grandeza é negativa, sentido negativo. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que definir, nesse gráfico aí, o sentido, né, o sinal da aceleração e o sentido sinal da velocidade. A velocidade a gente já sabe que dá negativo em todos os pontos. A gente já fez isso para a questão 33. Então, olha só, aqui a velocidade é negativa, aqui também, aqui negativa, 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 negativa. Então, todos os pontos a velocidade é negativa. Esse veículo está se movimentando no sentido negativo do sistema. Agora eu tenho que definir se a aceleração também é negativa em algum ponto. Mas, Felipe, como é que eu defino se a aceleração é negativa em algum ponto, meu filho? Você está doidão? Galera, é de boa. É de boa. Você vai entender aqui agora, ó, comigo. Chega junto, ó. Pessoal, a aceleração, ela é definida através de um gráfico de posição versus tempo de segundo grau, ou seja, parábola. E aí, o que você vai analisar? Você vai analisar a concavidade da parábola. Se a concavidade é para baixo ou se a concavidade é para cima, ou seja, carinha triste ou carinha feliz. Carinha feliz, aceleração positiva. Carinha triste, aceleração negativa, mas cuidado, que é aqui que é o ponto que eu falo com vocês que a banca gosta de pegar vocês. O aluno mais desatento ou que não estudou direito, ele olha para a aceleração positiva e fala, esse cara aí tá falando abobrinha, cara, porque a aceleração positiva é sempre acelerado. Ô filho, cuidado, hein? Não é assim, não. Aceleração negativa é sempre desacelerado. Cuidado. Lembre-se daquilo que eu falei com vocês. Para definir se o movimento é acelerado, se ele é desacelerado, em questões de gráfico, eu tenho que analisar a velocidade e a aceleração. Se ambas tiverem o mesmo sentido, ou seja, o mesmo sinal, movimento acelerado. Então, olha só a treta desse negócio. Eu posso ter uma aceleração negativa e o movimento ser acelerado. Felipe, como? Velho, se a aceleração for negativa e se a velocidade for negativa, ambas com o mesmo sinal, o movimento é acelerado. Se a aceleração for positiva e a velocidade for positiva, ambos têm o mesmo sinal, o movimento é acelerado. Mas olha só que loucura, eu posso ter aceleração positiva e velocidade negativa, o movimento vai ser o quê? Desacelerado. Cuidado, velho, mas muito cuidado mesmo com esses conceitos que a gente não aprende direito, tá? Então, ó, a partir de agora, ao analisar um gráfico, você vai pensar duas vezes. Será que a aceleração é positiva? Será que a velocidade é positiva? Será que a aceleração é negativa? Será que a velocidade é negativa? Tem que analisar isso. A velocidade eu te mostrei como é que faz. Como é que você faz? Você pega ali, reta tangente ao gráfico, se ela der assim negativo, se der assim positivo, se der assim zero. Fechou. E a aceleração, Felipe? Concavidade. Se a concavidade for para baixo, carinha triste, aceleração negativa. Se a concavidade for para cima, aceleração positiva, eu tenho carinha feliz. Agora vamos analisar isso no gráfico, tá, pessoal? Porque a gente precisa analisar isso para ver se o movimento em algum ponto foi acelerado. Olha só o que a questão diz. Em nenhum ponto do gráfico apresentado, o movimento foi acelerado. Quer dizer que se tiver um ponto aqui que foi acelerado, acabou. A questão cai por terra, ela está errada. Beleza? Ô, Felipe, mas como é que eu analiso esse trem, cara? Vamos lá que eu vou te mostrar. Gente, você vai analisar concavidade. Mas, Felipe, não está dando concavidade nenhuma, velho. É porque é o seguinte, você pode estar pensando da maneira errada. Galera, concavidade assim, ó, não é só assim. Pode ser assim também, ó. Se eu tiver um gráfico assim, é concavidade para baixo, a aceleração negativa. E se eu tiver um gráfico assim, é a mesma coisa que eu ter o quê? É a mesma coisa que eu ter isso aqui, ó. Isso é um movimento acelerado. Desculpa, isso é um movimento com aceleração positiva. Então, muito cuidado, tá? Às vezes, nem tudo que reluz é ouro. Mas, às vezes, você cai em pegadinha desnecessária. Então, a gente vai analisar a concavidade para ver a aceleração. Felipe, todo gráfico de posição versus tempo que te der concavidade, ele tem aceleração? Tem, tá? Então, pessoal, se eu tiver concavidade, eu tenho aceleração. Vamos analisar aqui? Vamos lá. Pessoal, essa concavidade aqui, ó, ela é uma concavidade para baixo ou para cima? Tá vendo? Ó, isso é uma concavidade para baixo. Quer dizer que, nesse ponto, a aceleração é negativa. E a gente já definiu aqui, a velocidade é o quê? Negativa. Pessoal, aceleração negativa, velocidade negativa tem o quê? Movimento acelerado.
Então já cai por terra isso daqui, dizer que em nenhum ponto do gráfico apresentado o movimento foi acelerado. Completamente equivocado. Porque eu já tenho um ponto que é acelerado. Então, já esquece, a questão está errada. Mas vamos analisar outro ponto? Ó, vou pegar esse ponto aqui, galera. Ó, esse ponto aqui. Concavidade para cima ou para baixo? Analisa a concavidade para cima, correto? Deu uma coisa mais ou menos assim, não é? Concavidade para cima. A aceleração positiva e a velocidade foi sempre negativa. Quer dizer que nesse ponto do gráfico, o movimento é desacelerado. Olha só que loucura, então. O carro está parado, o carro, o objeto, sei lá, está parado. De repente, ele acelera, reduz a velocidade, para. Parado, acelera, reduz a velocidade, para. Acelera, reduz a velocidade, para. Acelera, reduz a velocidade, para. Isso aqui está muito parecido com o quê? Um carro num congestionamento. Um veículo onde para, anda, para, anda, para, anda, para, anda. Beleza? Jamais uma criança descendo no tobogã. Tá? Beleza? Então, em nenhum ponto do gráfico apresentado o movimento foi acelerado? Completamente equivocado. A questão está errada, tá? Então, pessoal, questão 33 e questão 34 estão equivocadas, tá? Se não entendeu direito, retorna ao vídeo, mande para mim as dúvidas aqui no YouTube, pode mandar lá no Instagram também, acesse o meu Instagram, vai lá, pergunta, Felipe, eu não entendi, cara, bem isso daqui, vai lá no Instagram, me pergunta também que eu tiro suas dúvidas, beleza? Show de bola? Agora vamos para as questões 35, 36 e 37, beleza? Vou fazer um corte aqui agora no vídeo para ir para as próximas questões. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Questão 35, 36 e 37. Que diz assim. Um veículo de testes de uma determinada montadora foi sujeito a uma situação de colisão para se determinar a eficiência de seus cintos de segurança. Sabe-se que, a depender da força aplicada pelo dispositivo em uma pessoa, o cinto pode causar lesões internas graves e que essa força depende da desaceleração sofrida pela pessoa no momento da colisão. Quer dizer o seguinte, pessoal, se a desaceleração for muito grande, a pessoa pode ter problemas sérios mesmo utilizando o cinto de segurança. Só que muita gente utilizava esse conceito, aí volta aqui para mim rapidão para eu dar uma palhinha só sobre conceitos usados errados pela população. Muita gente usava esse ideal, né? É tipo a pessoa que é contra algumas coisas que são cientificamente comprovadas. Mas a pessoa pegava, por exemplo, o cinto de segurança e falava assim, ah, não, o cinto de segurança mata, porque dependendo de determinada velocidade ou de determinada desaceleração, ele pode causar ferimentos internos, a pessoa via morrer. Algumas pessoas utilizavam isso como critério para não utilizar o cinto de segurança, é um absurdo. Por quê? Ele salva muito mais do que causa problema. Às vezes você pode ter uma lesão interna, mas ela vai ser muito melhor do que você ser lançado por inércia para fora e ter um acidente muito pior. Então, isso aqui não serve para parâmetro para definir assim, eu não vou usar mais cinto de segurança, né? Só que tem pessoas que utilizavam isso, ainda bem que isso caiu por terra, né? Mas tinha pessoas que falavam, usar o cinto de segurança é perigoso por causa disso, né? E não faz sentido nenhum, pessoal, tá? O cinto de segurança, ele tem toda a razão de ser, não é à toa que ela é amplamente utilizada. Bom, sabe-se que, a depender da força aplicada pelo dispositivo em uma pessoa, o cinto pode causar lesões internas graves e que essa força depende da desaceleração sofrida pela pessoa no momento da colisão. A partir dessa situação, considere que o veículo citado, que possui em seu interior um boneco de provas com 70 kg de massa, esteja a 108 km por hora de velocidade quando se choca contra o muro, parando completamente em 0,2 segundos. A partir dos dados mencionados, considerando que a aceleração gravitacional seja igual a 10 metros por segundo ao quadrado, julgue os itens a seguir. Tá? Então, tem um boneco de prova, é um crash test dummy, e ele estava a 108 km por hora dentro do carro, tá? E o carro sofreu uma desaceleração brusca até zero em 0,2 segundos. O que acontece? A questão 35 diz o seguinte, a desaceleração média sofrida pelo veículo foi superior a 200 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, questãozinha suave, tá? Para determinar a desaceleração média. Lembrando que desaceleração média eu estou analisando o contexto geral. Eu não estou analisando instantaneamente naquele ponto, estou analisando total. Então, como eu estou analisando total, eu vou pegar o quê? Velocidade final
velocidade inicial e o tempo necessário, o tempo decorrido entre um ponto e outro. Então, eu vou fazer a fórmula mais de boa do movimento variável. Então, questão 35. Pessoal, a aceleração é igual à velocidade final menos inicial dividido pelo tempo. Qual foi a velocidade final que o veículo atingiu? Bom, se ele se chocou com o muro, ele vai chegar numa velocidade zero. Então, a velocidade final é zero. A inicial é quanto? 108. Galera, cuidado, hein? Quilômetros por hora não entra em fórmula de aceleração, não, velho. Então, você já vai fazer o quê? Você já vai transformar isso daqui para o quê? Para metros por segundo. E como é que eu faço isso? Eu divido 108 por 3,6. Pessoal, 108 dividido por 3,6 dá 30. Então, dá menos 30. Dividido pelo tempo que decorreu disso, que foi quanto? 0,2 segundos. Aí, agora eu faço continha. Então, vai dar menos 30 dividido por 0,2. 0 vai lá para cima, né? Então, eu corto o 0, jogo ele para cima. Isso aqui, pessoal, deixa eu voltar aqui. Isso aqui é a mesma coisa que multiplicar em cima por 10 e multiplicar embaixo por 10. Aí vai ser o quê? 300 sobre 2. Felipe, eu posso fazer isso? Você pode, velho. Não tem problema não. O que você não pode fazer é multiplicar em cima por 10 e deixar embaixo sem 10. Não, não pode. Quando eu faço uma operação matemática, eu tenho que fazer dos dois lados. Então, se eu multipliquei em cima por 10, eu multiplico embaixo também. Então, eu vou ter menos 300 dividido por 2. Pessoal, menos 300 dividido por 2, menos 150 metros por segundo ao quadrado. Então, a desaceleração sofrida, tá, pelo veículo foi superior a 200 metros por segundo ao quadrado? Errado. Tá? Errado. Aí tem gente que vai falar assim, ah, Felipe, mas deu negativo. Deu negativo, velho. Por que aqui está 200? Está errado aqui, pessoal. Está falando desaceleração, tá? Então, aqui na fórmula, aí que você tem que tomar cuidado. Na fórmula, quando eu estou falando de desaceleração, aí realmente é negativo, tá? Aí na fórmula, questão, né, de fórmula mesmo é negativo. Então, a desaceleração média sofrida pelo veículo foi superior a 200 metros por segundo quadrado. É errado, porque ela foi 150, isso é inferior a 200. Então, completamente equivocado. Show de bola? Então, a questão 35 está errada também. 36. Durante a desaceleração, o boneco de prova sofreu a ação de uma força equivalente a 15 vezes o seu próprio peso na Terra. Opa, questão boa, hein? Questão boa. Primeiro ponto aqui, galera, na questão 36. Deixa eu apagar a questão 35, que ela já não é mais necessária para a gente. Primeiro ponto na questão 36. Definir o peso do cara, do crash test dummy, do bonecão de prova. O bonecão de prova tem 70 quilos. Para definir peso das coisas, o que a gente faz? Massa vezes gravidade. Então, peso é a massa do objeto vezes a aceleração gravitacional. Pessoal, a massa do bonecão aí é 70. A gravidade é 10. Então, o peso do bonecão, 700 newtons. Esse é o peso do boneco, tá? Durante a desaceleração, o boneco de prova sofreu a ação de uma força equivalente a 15 vezes o seu próprio peso na Terra. E aí, Felipe? Pô, velho, aí ferrou, né? Como é que eu faço para definir a força média? Pessoal, você tem dois métodos a serem utilizados aqui, tá? Você pode utilizar o método do impulso ou você pode utilizar o método da força resultante. Os dois métodos vão te levar para o caminho, para a resposta igual, tá? Felipe, como é que eu uso força resultante? Força resultante, simplesmente você vai fazer o quê? Pegar a massa do boneco e multiplicar pela desaceleração sofrida, tá? Então, se você fizer isso aqui, você vai chegar na força média sofrida pelo boneco. Ou então, que é um método mais rebuscado, que eu acho, inclusive, muito mais elegante e que você pode, inclusive, usar para fazer essa questão e melhorar seus conhecimentos, é que o impulso ele é igual à variação de quantidade de movimento. Mas, Felipe, não tem força aqui. Calma lá. Só que você sabe, pessoal, que impulso, tá? Impulso é a mesma coisa que força vezes variação de tempo, correto? Então, você sabe que é força vezes variação de tempo. Tranquilão? Então, você pode também fazer por isso daqui. Variação de quantidade de movimento é o quê, Felipe?
É a massa do objeto vezes a velocidade final, menos massa vezes velocidade inicial. Tá? A velocidade final a gente sabe que é zero, então isso aqui vai dar quanto? Vai dar zero. E aí você teria um impulso aqui. Você teria a massa do objeto, que é 70 quilos, a velocidade inicial dele, que é 30, tá? A gente já passou para metros por segundo, e a gente determinaria aí a força dividindo pelo tempo, tá? Funcionaria da mesma maneira, beleza? Vou fazer dos dois jeitos para vocês verem que vai funcionar da mesma forma, tá? Então vamos lá, galera. Bora lá. Então vamos lá. Impulso, né? Impulso é força vezes variação do tempo, né? Newton vezes segundo. Isso é igual a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Pessoal, não vou fazer essa conta aqui porque a gente já sabe que a velocidade é zero, então dá zero. Então eu vou ter o que isso aqui? Ó? Vou ter força sofrida pelo cidadão vezes 0,2, que foi aí o tempo, né, de colisão. Repare aqui, tá, pessoal, que ele se chocou com o muro. E quando eu estou falando se chocou com o muro, pessoal, é o seguinte, esse 0,2 é o tempo de colisão. Ou seja, ele está aqui no muro com a velocidade de 30 metros por segundo e ele demorou 0,2 segundos para se chocar completamente e parar com o muro. Tá? 0,2 não é o tempo que ele demorou para sair de um espaço e ir para outro, não. Não, ele demorou 0,2 segundos entre o choque total, entre o limite do choque e o choque total. Ou seja, a pontinha do veículo estava no muro. Passou 0,2 segundos, ele parou completamente. Tá? Aí você fala assim, Felipe, esses dados seus são meio retardados, esses dados não existem não. Na verdade, esses dados foram puxados, pessoal, de uma base de acidentes de trânsito nessa velocidade. Então, é 0,2 mesmo, tá? Lógico que você tem outras variáveis, mas a colisão ela é uma coisa rápida, instantânea mesmo, ok? Bom, então esse aqui é o tempo de colisão. Aí eu tenho que a quantidade de movimento final, inicial, é o quê? A massa do bonecão de prova, que é 70, vezes a velocidade inicial, que é 30. Felipe, não posso usar 108? Não, não, porque eu tenho que usar em metros por segundo. Então, F é igual a 70 vezes 30, pessoal, vai dar 2.100, né? 2.100, dividido por 0,2. Aí eu corto esse zero, jogo ele lá para cima, 21.000 dividido por 2. Pessoal, 21.000 dividido por 2, 10.500, é isso? 10.500 newtons. Então, a força sofrida pelo cidadão aí, pelo bonequinho de prova, 10.500 newtons, tá? Ô, Felipe, se eu fosse fazer por força resultante? Força resultante seria assim, ó. Força resultante é igual a massa do bonecão de prova, que é 70, vezes a sua desaceleração, que foi 150. Força resultante é 70 vezes 1.500. Eu acho que deve dar a mesma coisa, né? Se o meu texto não estiver incorreto, deve dar a mesma coisa. Eu acho que deu, tá? Deixa eu fazer cálculo aqui na calculadora. 70 vezes 150, 10.500, tá? Então, 10.500. Beleza? Tranquilo? Então, pessoal, essa é a força resultante, ou essa é a força sofrida pela pessoa durante a desaceleração. O que o texto quer? Durante a desaceleração, o boneco de prova sofreu uma ação de uma força equivalente a 15 vezes o seu próprio peso aqui na Terra. Então, o que eu tenho que fazer? Bom, eu vou pegar aqui e vou dividir a força que eu sofri pelo peso do boneco aqui na Terra e ver quanto vai dar essa história. Então, qual que é a força que ele sofreu? Opa, 10.500 é a força sofrida pelo bonecão de prova, dividido pelo peso dele aqui na Terra, que é 700. Se der 15, beleza, questão correta. Se não, questão errada. Vamos lá. 10.500 dividido por 700 dá exatamente 15. Exatamente 15, tá? Então, deu 15 vezes um sobre o outro. Então, durante a desaceleração, o boneco de prova sofreu a ação de uma força equivalente a 15 vezes o seu próprio peso aqui na Terra. Corretíssimo. Certinho. Beleza? Então, galera, eu te provei que você pode fazer pelos dois, tá? Então, pegou questões parecidas com isso, pode fazer pelos dois que vai dar certinho, sem problema. Mas tem que lembrar, no caso de impulso, esse tempo que está ali tem que ser o tempo de colisão. Porque
Tudo bem que o tempo de colisão coincidiu com o tempo de desaceleração, mas podem ter questões em que eles coloquem para vocês o tempo de desaceleração, incluindo a colisão e o espaço de tempo que vai percorrer. Então, imagina o seguinte, o muro está aqui, aí o carro está aqui, beleza? Está longe do muro ainda. Aí ele vira e fala assim, olha, o tempo entre o espaço de colisão, entre ele chegar no muro e parar completamente foi 2 segundos. Tá? Se você jogar esses 2 segundos na fórmula lá de impulso, vai dar errado. Por quê, pessoal? A fórmula de impulso, aquele tempo é o tempo de colisão. É o tempo que o veículo demora para, né, até chegar no limiar do muro e parar completamente. Então, cuidado, hein? Porque, cuidado, esse aqui é o tempo de desaceleração. Show! Entre o veículo estar lá no espaço e parar completamente. Mas você tem que ficar ligado, porque para usar ao mesmo tempo, eu teria que achar o tempo de colisão real com o muro. Viu? Então, fique esperto, tá? Cuidado. Que senão você vai pegar uma questão que o carro está longe do muro e usar isso como tempo de colisão. Tá errado. Para você usar esse tempo de colisão e ser o mesmo da desaceleração, cara, o carro tem que estar no muro já. Tá? Show? Bom, vamos lá. Questão 37. A energia cinética que a pessoa possui exatamente antes da colisão com o muro é aproximadamente esse valor aqui. Vamos lá. Seguinte, pessoal, energia cinética é o quê? É a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Qual que é a massa do boneco de prova? 70, né? 70 quilos. Qual é a velocidade que ele está exatamente antes de colidir com o muro? 30. Então, 30 ao quadrado, dividido por 2. Felipe, a conta é só essa mesmo? Pessoal, ele só quer saber qual é a energia cinética que a pessoa possui exatamente antes de colidir com o muro. Mas atenção, eu poderia dificultar isso daqui. Eu poderia perguntar qual é a energia cinética que a pessoa possui exatamente antes da colisão com o muro em relação ao veículo. Eu poderia usar aqui um referencial, tá? Só que como eu não usei, eu vou considerar o referencial o quê? O referencial em repouso fora do veículo. Só que eu poderia confundir vocês e perguntar assim, a energia cinética que a pessoa possui exatamente antes da colisão com o muro em relação ao veículo é aproximadamente esse valor ali. Se for exatamente esse valor, né, a pessoa às vezes ia marcar a questão como certa. Só que eu poderia dificultar perguntando em relação ao carro. E, pessoal, pergunta. Qual é a energia cinética da pessoa em relação ao próprio veículo? Ela é 0. Por quê? Porque a pessoa está parada em relação ao veículo. Então, a energia cinética da pessoa em relação ao veículo é 0. Mas em relação ao ponto externo do veículo, ou seja, um ponto em repouso, ela não é 0. Ela é através disso aqui que a gente vai terminar. Tá? Beleza? Como eu não te dei referencial, como a questão não perguntou o referencial, eu vou analisar como se fosse um ponto externo à rodovia, ou um ponto externo ao veículo que está em repouso. Então, é questão muito simples, tá? Então, vou fazer 30 ao quadrado dá 900, vezes 70, dividido por 2. Aqui a gente pode fazer uma separação, né? Vai dar 35. A gente faz 900 vezes 35. Obviamente que eu vou usar a calculadora para não dificultar a nossa história. E aí fica 900 vezes 35, que dá 31.500. Tá? Deu 31.500. Deixa eu até confirmar para ver se a gente não está errando em alguma coisa. Se eu não estou errando em alguma coisa. Vezes 30, 900, vezes 70, dividido por 2, 31.500, tá? Então, a energia cinética, na verdade, é 31.500, ou seja, aproximadamente 3,15 vezes 10 elevado a 5 joules. A questão está errada, tá? Então, questão errada também. Beleza? Show de bola? Então, pessoal, deu isso. Questão 35 errada, questão 36 certa, questão 37 errada. Questão 32 errada, questão 33 errada, 34 errada,
35 errada, questão 36 certa e questão 37 errada. Show de bola? Beleza? Bom, então é isso, tá, pessoal? Essas foram as 5 questões aí de física do simulado 6, projeto V10 para a PRF. Espero que tenham entendido aí, espero que tenha ajudado de alguma forma. Qualquer coisa, qualquer dúvida, postem nos comentários ou, né, podem mandar lá no DM, lá no Instagram, que estou à disposição de todos vocês. E é isso, vamos lá, rumo à famosa PRF. É isso aí, galera. Um abraço. Forte abraço a todos vocês e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau.